Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou o professor Rafael Toffoli, estamos aqui mais uma vez em um bate-papo relacionado ao projeto Bate-Papo sobre Impactos Socioambientais. No primeiro vídeo, nós fizemos um bate-papo sobre a Covid-19 e hoje a gente vai falar sobre desmatamento. Então, hoje é um bate-papo sobre desmatamento. Os participantes do projeto, então, participam também o professor Marcos Mesquita, que é professor de Sociologia do Instituto Federal Catarinense, no campus Videira. A bolsista do projeto é a Caiana, que é aluna do terceiro ano do curso de técnico em informática do campus também. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o professor Gustavo. Professor Gustavo, você quer dar um oi aí, pessoal, para eles verem você aí na câmera? Tudo bem, pessoal? Beleza? Acho que o Rafa vai me apresentar e depois eu volto. Joia. Então, gente, o Gustavo, a gente queria agradecer muito a sua participação, tá, Gustavo? Muito obrigado aí pela sua disponibilidade para conversar com a gente aqui no projeto. Então, o professor Gustavo Henrique Zaya Alves, vou falar um pouquinho sobre a trajetória dele, né, de forma resumida. Ele tem licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, que é a UEM. Ele tem mestrado em Ciências Ambientais, doutorado em Ciências pela UEM também, com um período de sanduíche na University of North Texas. Tem pós-doutorado na UEM. O pós-doutorado dele ele fez pesquisa com foco em ecologia de invasão e de ecossistemas. E dentro da trajetória de pesquisa, ele ainda atua como pesquisa, ele trabalhou como professor em instituições como o Colégio SESI Internacional, na própria Universidade Estadual de Maringá e mais recentemente na Universidade Federal do Paraná. Então, queria agradecer mais uma vez, queria dizer que o Gustavo, ele é um grande amigo meu, então é um prazer ter você aqui com a gente, fazendo esse bate-papo. Tá joia? Então, antes de começar as questões, antes de a gente conversar efetivamente a falar sobre o desmatamento, já que esse assunto é um dos maiores impactos que existem sobre a biodiversidade, não só no Brasil, mas também no mundo, eu acho que seria muito pertinente a gente citar o artigo 225 da Constituição Federal, de 88, e esse artigo ele diz o seguinte, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, agora eu passo a palavra para a Caiana para que ela comece a fazer as perguntas para a gente iniciar a nossa conversa. Bom dia, galera. Então, definitivamente a gente sabe que as florestas elas são muito mais valiosas em pé do que no chão. E elas não só detêm uma enorme biodiversidade, como também prestam inúmeros serviços ambientais que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Nós podemos falar um pouco a respeito sobre a importância das florestas? Oi, Caiana. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite. Já agradeço a apresentação do Rafael, é um grande amigo, né? Agradeço o professor Marcos, a própria Caiana. E é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, tá certo? Bom, Caiana, com certeza as florestas elas são muito mais valiosas em pé do que derrubadas, devastadas, né? As florestas, elas de fato, elas prestam um grande serviço para a humanidade, né, em termos de serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, tá certo? Então, a floresta ela tem diversas importâncias, né, que vão desde a regulação do clima, da regulação da quantidade de água, até serviços que servem, os serviços que a gente chama de serviços culturais, né, que são serviços que a natureza presta para os seres humanos, em termos de paisagem, né, em termos de turismo, né, e tudo isso gera renda para o ser humano, né. Então, acho que é importante a gente destacar que as florestas, elas não só são importantes para manter a biodiversidade, mas também são importantes para gerar recursos econômicos, né, e isso é uma faceta da floresta que a gente tem que explorar e tem que ressaltar, tá certo? A floresta, ela atua
ela é importante, né, para preservar diversos recursos, né, como, por exemplo, os polinizadores, né. Então, grande parte de toda a plantação que a gente tem, né, de agricultura no Brasil e no mundo, né, ela é polinizada por insetos, por morcegos, por pássaros, né, que vivem na floresta, né. Então, se a gente destrói as florestas, a gente acaba prejudicando, né, como consequência, toda a produção agrícola do país, tá? Além disso, né, elas servem para preservar a própria biodiversidade, né? Então, a biodiversidade tem vários valores, dentre esses, tem um valor que a gente chama de valor intrínseco, que é o próprio valor dela existir, né? Então, quem somos nós, seres humanos, né, para dizer que uma espécie deve ou não existir, sendo que a gente faz parte de todas as espécies, a gente faz parte da biodiversidade, né? Então, a floresta em pé, por si só, ela já é valiosa em termos de preservação. A floresta ela tem um papel importantíssimo também na regulação do clima e na regulação das chuvas, né? Daqui a pouco eu quero chamar o professor Rafael para falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu já adianto, existe uma teoria, né? Teoria não, é um fato, na verdade, né? Que é chamado de rios voadores, né? Que isso já foi falado na mídia algumas vezes, né? Que é o fenômeno que acontece de transmissão de água que evapora da floresta amazônica para todo o sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, toda essa água que é evaporada da floresta, ela vem via correntes aéreas para chover na região sudeste e centro-oeste, né? E essa floresta, essa água, né, que evapora da floresta amazônica é responsável por irrigar as plantações e manter os níveis de água em reservatórios, em rios, e em um modo sustentável aqui na região sul e sudeste. Beleza? Rafael, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Marcos, Caiano? Sim, Gustavo. Complementando, então, a sua fala, eu acho que é exatamente isso, né? Então, as florestas, elas, como na própria pergunta da Caiano, elas certamente são muito mais valiosas em pé. Elas prestam serviços ambientais que são fundamentais, inclusive, para garantir, né, o giro da economia, vamos dizer assim. E esse exemplo que você está citando aí, dos rios voadores, é um exemplo muito interessante, né? Justamente você explicou que existe um fenômeno muito interessante aqui no Brasil, e na verdade na América Latina, que é um serviço prestado pela floresta amazônica, e uma grande quantidade de vapor de água que sai da floresta amazônica, na verdade são correntes de ar úmidas que se formam no Oceano Atlântico, na altura da linha do Equador, elas se deslocam pelos ventos alísios até a floresta amazônica, chove na floresta, e depois essas próprias árvores, né, funcionam como grandes bombas bióticas que vão absorver a água que infiltrou no solo para lançar elas na atmosfera por transpiração. E por que esse fenômeno é chamado de rios voadores? É porque a quantidade de vapor de água que é lançada diariamente na atmosfera é uma quantidade, assim, incrível, ela é enorme, ela é maior do que a própria descarga fluvial do Rio Amazonas, que é o rio que tem a maior descarga fluvial do mundo. Para você ter uma ideia, o Rio Amazonas ele tem uma descarga fluvial diária em torno de 17 trilhões de litros de água, e a Amazônia ela lança diariamente na atmosfera cerca de 20 trilhões de litros de água. Uma árvore de grande porte da Amazônia pode lançar na atmosfera mais de 1.000 litros de água sozinha, por dia. Então, essa água, essas massas de ar, elas vão chovendo para a região centro-sul do Brasil, então vai pegar a região centro-oeste, região sudeste e sul do Brasil, e vai abastecer as atividades agrícolas, né, atividades relacionadas à pecuária, vai abastecer reservatórios, que são importantes para fornecimento de água, para geração de energia hidrelétrica, considerando aqui no Brasil, por exemplo, mais de 76% da energia que a gente usa provém da matriz hidrelétrica. Então, é um serviço fundamental. E eu acho sempre interessante falar sobre isso, no contexto de que, se não houvessem esses rios voadores, se a floresta não tivesse ali, muito provavelmente a região sul do Brasil, na região do estado do Paraná, Santa Catarina, haveria um deserto. 70% das chuvas que ocorrem nessa região centro-sul do Brasil provém da Amazônia. Então, provavelmente seria um deserto. Se a gente observar outras latitudes do mundo, né, na mesma linha ali do planeta,
a gente encontra desertos como o deserto do Atacama, no Chile, o deserto do Kalahari, lá na África, o deserto australiano, porque eles não têm essa bomba biótica. Aqui no Brasil a gente tem a floresta amazônica que presta esse serviço, mas existem outras regiões do planeta que são abastecidas por esses chamados rios voadores. Por exemplo, lá na China, 80% das chuvas que chegam lá provém da floresta boreal, que vem da região da Escandinávia lá, que vem da região da Rússia. Aquelas florestas boreais, elas abastecem 80% das chuvas que chegam na China também. Então, essas massas, elas vão se deslocando, né, e prestando esses serviços que são tão importantes para a economia. E eu acho interessante, saiu faz uma semana mais ou menos, um artigo acho que é na Nature, se eu não me engano, falando sobre uma teoria que está sendo bem controversa, de uma russa, né, na verdade ela é física nuclear, falando que as florestas funcionam não só como bombas bióticas de água, né, ou seja, como fontes de vapor de água na atmosfera ou de chuvas, mas que também elas seriam responsáveis pela formação de correntes de ar, de ventos, inclusive. Então, é uma coisa que está em grande debate, está gerando bastante polêmica, mas que a gente tem que ficar de olho aí mais à frente. Então, volta a palavra aí para vocês. Muito legal, Rafael. Eu gostaria de complementar ainda a pergunta da Caiana sobre serviços ecossistêmicos, né? E trazer um pouco essa pergunta, né? E esses serviços, né? Que a natureza presta para o ser humano sem cobrar um centavo, né? Da gente, e trazer esse tema, né? Para a gente tentar valorar serviços ecossistêmicos, né? Então, eu fiz um exercício um pouco antes da nossa conversa para tentar descobrir quanto vale os serviços ecossistêmicos em termos monetários, né? É uma coisa muito complexa de se medir, porque é quase que impossível a gente entender todos os serviços que a natureza presta, né? Mas alguns estudos já tentaram colocar um valor, colocar um preço nos serviços ecossistêmicos, né? Então eu trouxe alguns dados aqui que eu achei interessante. Só nos Estados Unidos, né? Já foi feito um estudo, né? Então é estimado que o valor econômico da biodiversidade norte-americana ela é de cerca de 319 bilhões de dólares por ano. Ou seja, isso representa 10% do PIB da América do Norte. Desculpa, dos Estados Unidos da América. Então, é uma quantidade muito grande. São 319 bilhões de dólares que a economia americana economiza em termos monetários. Por quê? Porque a natureza ela presta esse serviço e não cobra nada por isso, tá certo? Então é um número muito interessante. Em nível mundial, né, existem várias estimativas, mas as estimativas elas variam de 3 a 54 trilhões de dólares de serviços que a natureza presta para o mundo sem cobrar nada da gente, né? Então essa é a importância, né? Se não houvesse esse serviço ecossistêmico de regulação dos rios voadores, né, de turismo, tá certo? De todos esses serviços que a gente comentou até agora, isso quer dizer o quê? Que o ser humano teria que investir esse dinheiro para que houvesse polinização, para que houvesse chuvas e assim por diante. E talvez esse investimento não teria tanto sucesso como a natureza tem, por conta de processos evolutivos que ocorreram ao longo do tempo, tá certo? E um último ponto que eu queria levantar aqui também é o mecanismo econômico que existe aqui no Brasil, de preservação da natureza, né? Então, é um tipo de serviço ecossistêmico que é recompensado pelo governo. Então, alguns municípios, em alguns estados que mantêm áreas preservadas nos seus limites, né, recebem um incentivo fiscal por isso. É chamado de ICMS ecológico, tá certo? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Então, todo estado, né, ele recebe uma porção desse imposto para aplicar de várias formas. E 5% desse imposto, ele é revertido no tal do ICMS ecológico, tá certo? Então, municípios no Paraná, em Santa Catarina, que detêm unidades de conservação ou unidades de preservação, recebem uma parte desse imposto por simplesmente preservar a natureza. Então, o que eu quero ressaltar aqui é que
manter a floresta em pé, muitas vezes não, a maioria das vezes é mais valioso em termos monetários e econômicos do que você destruir uma floresta para fazer algum tipo de plantação. Beleza? Eu passo a palavra aí para vocês. E só complementando rapidamente aqui também, Gustavo, eu acho muito interessante citar esses números, que isso dá uma... eu sempre acho que esses números ainda são subestimados. Eu acho que eles dão uma ideia muito real do serviço que a natureza nos presta, né? E quão importante é a conservação. Por exemplo, os polinizadores que você falou bastante aí também, eu gosto muito, né, de falar sobre as abelhas, por exemplo, né, que são essenciais, fazem um serviço muito importante e elas são fundamentais, né? O serviço de polinização, gente, para quem não sabe, polinização é quando a abelha ela pousa, por exemplo, em uma flor, ela vai se alimentar do néctar e ela acaba ali ficando com um monte de grãozinhos de pólen presos a ela. E aí, quando ela voa em direção a uma outra flor, ela acaba levando esse grão de pólen, que tem o gameta masculino, que seria, entre aspas, né, o espermatozoide da planta, da parte masculina, e leva até a parte feminina de uma outra flor. Então, ela auxilia as plantas nesse processo de fertilização. E aí, citando valores aí das abelhas, essas abelhas, elas são aí responsáveis, sozinhas as abelhas, sem contar os outros polinizadores que você citou, Gustavo. Elas são responsáveis por cerca de 200 bilhões de dólares, quando a gente fala em agricultura em termos mundiais, em termos globais. E 71% das espécies vegetais que suprem 90% da oferta de alimentos dependem dessas abelhas, né? Isso vem de um estudo da própria FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Essas abelhas, elas estão sendo fonte de um declínio exacerbado nos últimos anos, isso tem sido observado, inclusive elas foram declaradas já por várias organizações de pesquisa como os seres vivos mais importantes do planeta. As principais causas de declínio das abelhas é o uso exacerbado de agrotóxicos, principalmente os neonicotinoides, e também as próprias mudanças climáticas, que vão ser tema aqui do nosso projeto, depois que a gente terminar de falar sobre desmatamento. Então, só complementando, passo a palavra, então, para a Caiana para ela seguir, ou para o Gustavo, se ele quiser complementar alguma informação, tá? Então, o desmatamento ele é uma grande preocupação, pois se trata de uma das maiores fontes de perda da biodiversidade. Poderiam falar um pouco sobre as principais causas do desmatamento no Brasil e também no mundo? Com certeza, Caiana. Então, primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que o desmatamento, né, ele causa dois impactos principais, né? Um é chamado de perda de hábitat, o outro é chamado de fragmentação de hábitat, né? Os dois são nocivos para a biodiversidade, tá certo? A perda de hábitat é quando ocorre um desmatamento e você perde aquela área total, né? Então, quando você destrói uma floresta para fazer algum tipo de plantação ou destrói por qualquer outro motivo, né? Você limpa a área para usar ela de outra forma. Isso é chamado de perda de hábitat. Mas, muitas vezes, né, a perda de hábitat ela não ocorre numa área tão grande. E ao invés de você perder a área inteira, você fragmenta ela. Ou seja, você tem pequenas áreas de preservação, mas a maior parte da área a gente chama de matriz, é uma matriz antrópica, né, ou para o uso do ser humano, tá certo? Hoje, né, atualmente, a principal causa da perda da biodiversidade, ela é de fato, a perda de hábitat, né? E, consequentemente, o desmatamento. Então, quando a gente fala de desmatamento e perda de hábitat, né, a gente está falando de impactos causados principalmente pela expansão da agricultura, pela mineração, pela própria urbanização, né? Então, grandes centros urbanos, né, eles têm que se alocar em algum local, e esse local, em algum momento da história, foi floresta, tá? E também, né, mais atualmente, por diversas políticas públicas, né, que são muitas vezes equivocadas e que têm um viés de interesse mais econômico e político e não de interesse sustentável, né? Então, existem várias políticas públicas, depois eu posso citar algumas que eu trabalhei diretamente, que visavam diminuir áreas de unidade de conservação, né, e flexibilizar a lei para desflorestamento e para a própria agricultura, tá? Bom, uma das principais consequências, né,
do desflorestamento, né, é a perda de hábitat e a fragmentação, né, como eu já havia dito. Quando você destrói uma floresta, né, você perde espécies e muitas dessas espécies elas podem ocorrer somente naquele local, né, que a gente chama de espécies endêmicas. Quando você causa algum tipo de desmatamento, né, ou perda de hábitat ou fragmentação, você pode fazer com que aquela espécie que só exista naquele local se torne extinta. Extinta localmente, ecologicamente ou extinta mundialmente, se ela só ocorrer naquele local. E quando você extingue uma espécie, né, a gente está falando também de perda de, que a gente chama dentro da pesquisa, né, de perda de diversidade funcional. Ou seja, cada espécie ela tem uma função específica no seu ecossistema, assim como cada um de nós na sociedade tem um papel. Né? Então, por exemplo, eu, o Rafael e o Marcos, nós somos professores, nosso papel na sociedade é transmitir o conhecimento para vocês, alunos. Né? A Caiana é aluna, então ela está aprendendo e vai ter um papel na sociedade conforme a escolha dela de profissão, tá certo? E na natureza existe isso também. Cada espécie desempenha uma função, né? E quando você tira uma espécie que tem uma função muito importante, você causa um desequilíbrio muito grande na natureza. Então, se você tem uma espécie de árvore que provê frutos, e esse fruto serve de alimento para um determinado animal, aquático ou terrestre, você retira essa espécie de planta, você não está prejudicando somente essa espécie, né? É uma reação em cadeia. Você retira essa espécie, que é uma espécie que a gente chama de espécie-chave, e outras espécies sofrem as consequências também e podem se tornar extintas, tá certo? Então esse era um ponto que eu queria levantar. Um outro ponto que eu gostaria de falar também é que o desflorestamento, né, muitas vezes não, na maioria das vezes ele é avaliado através de imagens de satélite, né, porque é humanamente impossível, né, a gente patrulhar, por exemplo, toda a floresta amazônica, né, ela é gigantesca, tá certo? Apesar dela sofrer muito com o desmatamento, ela ainda é a maior floresta tropical do mundo, tá? Então, imagens de satélite auxiliam muito, né, a gente observar onde está ocorrendo o desmatamento, né, para que possa existir uma ação efetiva por parte do governo para que não ocorra esse desmatamento. Mas o que eu queria falar é um processo que a gente chama de perda de diversidade invisível, principalmente de animal, a gente chama de defaunação, tá? Porque com o satélite a gente consegue observar o quê? Que está sendo desflorestado. Mas, por exemplo, a gente pode observar um fragmento florestal que está em pé, em termos de floresta, mas a gente não consegue saber se as espécies que estão ali dentro de animais foram perdidas ou não, tá? Porque às vezes uma espécie, por exemplo, dos grandes mamíferos, né, como os felinos, né, a onça-pintada aqui no Brasil, elas precisam de um tamanho mínimo de indivíduos na sua população para poder sobreviver e para poder gerar outros descendentes, outras oncinhas pintadas. E essa população ela também precisa de uma área mínima para ela poder sobreviver. Então ela precisa, não me lembro agora qual que é a área exata, por exemplo, de uma onça pintada, mas ela precisa de vários hectares de floresta para se reproduzir, para se alimentar e assim por diante. Tá? Esses dois termos eles são chamados de tamanho mínimo viável da população, ou seja, qual a quantidade de indivíduos mínima que uma população de animal deve ter para conseguir sobreviver, se reproduzir e deixar descendentes. E um outro termo é a área dinâmica mínima, ou seja, a quantidade de área para manter essa população. Então, se você tem um fragmento florestal muito pequeno, provavelmente esse fragmento pequeno ele não vai ser suficiente para manter a população de animal, tá? Então, às vezes, né, lógico, né, que manter floresta em pé é muito melhor, mas a gente tem que olhar com cuidado sobre a fauna que habita essa floresta também, tá certo? Então tem que ter um conjunto de trabalho, né, entre imagens de satélites, saber onde está ocorrendo o desmatamento, mas também tem que ter uma ação local para saber como que está acontecendo esse desmatamento, tá certo? Bom, hoje, né, as principais causas no Brasil, né, sem sombra de dúvidas, é a expansão da agricultura, tá certo? Então existem vários projetos que pretendem expandir a agricultura, né, sob o pretexto de que é melhor você desmatar mais e plantar mais para a economia continuar girando, tá certo? Mas existem vários estudos que mostram
que, na verdade, a gente não deveria fazer isso. A gente deveria, investir em tecnologia para aproveitar as áreas que já estão desmatadas, né, que já tem agricultura, né, para produzir mais, né, para ter uma produtividade melhor. Ou seja, produzir mais alimento em menos área e menos tempo. Dessa forma, a gente consegue suprir as necessidades da população, né? A gente não pode ser tão cético, né, ao ponto de querer preservar tudo, né? Porque, de fato, todos nós precisamos de energia elétrica, a gente precisa de alimento, a gente precisa de bens de consumo, né? E tudo isso vem da natureza, né? Num ponto final, tudo isso a gente extrai de recursos naturais, tá certo? Então, tem que ter um balanço, né, entre agricultura, mineração, centros urbanos, políticas públicas e manter florestas em pé de forma sustentável. Beleza? Rafael, Marcos, Caiana, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, passo a palavra aí. Não, Gustavo, é muito interessante sua fala agora, eu acho que ficou bem esclarecido assim. Eu queria só pontuar aqui, no tópico anterior eu falei sobre a possibilidade das florestas como propulsoras de correntes de ar, e eu falei que poderia, talvez, não tinha certeza que era um estudo da Nature, mas corrigindo aqui é da Science, só para corrigir, tá? E aí, só para complementar a sua fala, Gustavo, essa relação, acho que a gente tem que sempre ter foco nessa relação de interdependência. A floresta, a floresta, na verdade, não são só os vegetais, né? A floresta é um conjunto de espécies, que é uma série de espécies de plantas, e essas espécies de plantas, elas fornecem abrigo, fornecem alimento, fornecem refúgio para uma série, né, milhares de outras espécies, desde micro-organismos até várias outras espécies animais. E muitas espécies vegetais, elas dependem diretamente de outras espécies animais, que funcionam como dispersores de sementes, né, porque as sementes contêm um embrião dessas espécies. Então, espécies de pássaros, espécies de aves, né, que vão se alimentar dos frutos dessas árvores, e aí essas aves se dispersam, né, elas voam para longe, defecam, depois essa semente das fezes acaba germinando, e elas auxiliam nesse processo de semear florestas, né, espécies de aves, espécies de mamíferos, espécies de macacos. Tem até na Amazônia, por exemplo, no caso dos castanhais, depois a gente vai falar sobre populações que subsistem de recursos florestais, mas quando os castanhais, né, eles são explorados de maneira exacerbada, quando eles são explorados não de uma forma sustentável, isso acaba prejudicando o principal dispersor da castanha do Pará, que é a cutia. Então, às vezes, o pessoal olha para um animal muito pequenininho, a cutia, né? Fala, nossa, o que será que esse bichinho faz? Então, a cutia, por exemplo, é o principal dispersor da castanha do Pará. E quando essas castanheiras, né, são exploradas de maneira, como eu disse, inadequada, isso acaba fazendo com que o suprimento de alimento para as cutias seja menor, a população das cutias diminui a atividade de disseminação de sementes. Logo, isso prejudica também as castanheiras ou a perpetuação desses castanhais ao longo do tempo. Então, por exemplo, tem espécies que só tem um agente dispersor de semente, que é a cutia. Por exemplo, o jatobá e mais de outras 50 espécies que vivem na Amazônia. Então, se uma espécie como a cutia desaparece desse local, automaticamente essas outras espécies de plantas tendem a sofrer um declínio populacional e extinções locais até que elas venham desaparecer dessa área também. Então, existe essa relação muito forte de interdependência, a gente tem que ter sempre esse olhar sobre isso, né? E, só complementando, né, essas questões, né, o Gustavo falou, o agronegócio realmente é um dos grandes responsáveis, né, em relação ao processo de desmatamento. Mas é sempre importante dizer que, ressaltar que o agronegócio, para ele é lucro, é muito mais lucro investir em florestas, porque eles dependem, como a gente falou, dessas florestas para subsidiar os serviços que a própria agricultura precisa, como a disponibilidade hídrica, os próprios sistemas de irrigação. É importante dizer que
é bom para o agronegócio reduzir o número de agrotóxicos, como o uso de neonicotinoides, porque eles causam mortalidade de abelhas, e as abelhas são essenciais para mais de 70% dos produtos agrícolas que nós precisamos. Então, é isso que a gente precisa sempre falar, né, que o agronegócio, ele precisa também cuidar desses recursos, porque eles dependem desse recurso, a produtividade econômica é altamente dependente desse recurso, tá? Então, é isso. Vou passar a palavra aí para vocês. Eu só queria destacar também que quando o desmatamento acontece, o processo de sequestro de carbono entra em risco, que vai gerar as mudanças climáticas, né? Que é o nosso próximo assunto. Poderiam falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, Kaiana, você está corretíssima, né? Muito bem pontuado isso. Então, se a gente tem menos floresta, né? A gente tem menos sequestro de carbono, né? Porque as plantas, elas realizam um processo chamado de fotossíntese, né? E o principal produto que as plantas retiram da atmosfera é o gás carbônico para produzir matéria orgânica, né? Então, se você não tem floresta, você não retira carbono da atmosfera, né? E vários estudos já demonstraram a relação que existe entre aumento de gás carbônico ao longo do tempo com aumento de temperatura, né? Que causa o aquecimento global. Então, esse é mais um ponto que é super relevante para manter as florestas em pé, certo? Mas legal, valeu por complementar aí, pode seguir. E vou complementar mais um pouquinho aqui para a gente ver como está tudo interligado, né? Como tudo é cíclico. Eu tinha dito, né, que no caso das abelhas, os neonicotinoides e as mudanças climáticas são dos principais responsáveis pelos declínios atuais, né? E naturalmente, né, a gente sabe aí, mais de 98, 99% dos pesquisadores do mundo concordam que as mudanças climáticas têm origem são antropogênicas, né? Têm origem antrópica. Então, olha só, as mudanças climáticas, elas têm gerado, tem um estudo também da Science, que saiu esse ano, mostrando que as mudanças climáticas, elas têm aumentado a frequência de dias mais quentes. Então, a gente tem presenciado cada vez mais dias quentes no nosso cotidiano. E esses dias muito quentes afetam drasticamente a sobrevivência das abelhas. Então, é um estudo que mostra que ele fala sobre mais de 60 espécies de abelhas, e ele mostra que esse aumento da frequência de dias quentes tem causado um declínio exacerbado das abelhas, que a gente já falou aqui, que são polinizadores importantes que geram nas florestas. Então, está tudo interligado, né? É um processo cíclico. Quando a gente conversa sobre o desmatamento, é difícil não falar sobre os biomas brasileiros. Vocês poderiam esclarecer o que é um bioma e quais são os grandes biomas brasileiros? E quais desses biomas também são os mais impactados? Legal, Kaiana. Bom, um bioma, né, a gente chama de bioma, né, uma área, geralmente uma área bem grande, que tem condições climáticas semelhantes, ou seja, regimes de chuva e de temperatura semelhantes, e com uma vegetação semelhante, né? Então, de forma geral, a gente define bioma dessa forma, né? Mas é lógico, né, que existem várias áreas de transição entre um bioma e outro, né? Mas de forma bastante geral, assim, a gente tem essa definição de bioma. No Brasil, existem oficialmente, né, considerado pelo Ministério do Meio Ambiente, 6 biomas, tá certo? Começando lá do sul, a gente tem os pampas, ou os campos sulinos, né, que são grandes áreas de vegetação bem rasteira, gramínea, tá, que ficam predominantemente no estado do Rio Grande do Sul, pegando uma partezinha ali de Santa Catarina e algumas áreas de altitude no Paraná, tá certo? A gente tem a Mata Atlântica, né, que vai desde do norte do Rio Grande do Sul até o nordeste do Brasil, tá bom? Cobrindo uma área de, se eu não me engano, 17 ou 20% de todo o território brasileiro. Eu já falo de cada um especificamente, tá? A gente tem mais no centro-oeste, na região ali do estado de Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, né, uma parte do Mato Grosso. A gente tem o Cerrado, tá, que é caracterizado por vegetações mais arbustivas, né? Tem um regime super interessante, que é um regime de fogo, né? Então as plantas lá são adaptadas a queimadas, tá certo? No Nordeste, a gente tem um bioma muito interessante, que é a Caatinga, que é o único bioma semiárido que a gente tem, que é caracterizado por pouca chuva, né? Temperaturas altas. Lá no norte, como todo mundo sabe, tem o nosso
grande bioma, né, que é o mais importante em termos de biodiversidade, né? Importante não, mas o mais significativo em termos de biodiversidade, que é a floresta amazônica, né? Ou a Amazônia. E a gente tem aqui no Brasil também, compartilha esse bioma com o Paraguai e com a Bolívia, que é o Pantanal, certo? O Pantanal fica ali na divisa entre Bolívia, Paraguai, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? E o Pantanal, ele é a maior área úmida do mundo, ou seja, é a maior área alagável do mundo. Então a gente tem brejos ali e é uma área gigantesca, apesar do Pantanal ser o menor bioma brasileiro. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E, e mesmo assim ele é considerado o menor bioma brasileiro. Bom, desses 6 biomas aqui, né? Eu queria destacar 2, né? Não porque eles são os mais preservados, gostaria de falar isso, mas por serem os mais impactados, né? E por essa razão, eles são considerados o que a gente chama de hotspots da biodiversidade. Eles são chamados de pontos quentes da biodiversidade, exatamente pelo fato deles serem os biomas mais explorados e mais desmatados do Brasil, tá? Por conterem uma alta biodiversidade, ou seja, tem muitas espécies de plantas, animais, micro-organismos, né, e assim por diante. E essa diversidade que existe nesses biomas, a maioria delas, né, a maioria dessas espécies só ocorrem nesses biomas, que a gente chama de espécies endêmicas, tá certo? Então, os hotspots da biodiversidade, eles são áreas, né, definidas num estudo da Nature ou da Science, não lembro, mas em 2000, né, em que os autores definiram 20 áreas prioritárias para a conservação. Dessas 20 áreas, 2 estão no Brasil, e esses 2 biomas que eu falei para vocês são a Mata Atlântica e o Cerrado. Tá? Então, todo mundo pensa, e já sempre quando eu dou aula sobre esse assunto, né, os alunos perguntam, professor, mas por que a Amazônia não é um hotspot da biodiversidade? Né? Se ela é uma das florestas mais importantes do mundo, né? E daí eu sempre falo, né, que apesar da floresta amazônica ela sofrer demais, né, com desmatamento, com superexploração de recursos, né, madeireira, própria mineração, né, os rios sofrem, né, não sofrem tanto, né, mas existem vários projetos para construção de hidrelétrica nesses locais, tá certo? Apesar de tudo isso, né, a floresta amazônica ela ainda é e ainda suporta uma grande biodiversidade, ela ainda é a maior floresta do mundo. Né? Então, em termos de área preservada, é o maior local com floresta no mundo inteiro. E, além disso, né, as espécies que ocorrem na Amazônia, elas também ocorrem em outros biomas, tá certo? Então, por ser um bioma muito grande, ela compartilha várias espécies, então não tem tantas espécies endêmicas. Então, por isso, ela não é considerada um hotspot da biodiversidade, tá? A Mata Atlântica, por outro lado, né, é o bioma mais degradado do Brasil, tá? Dependendo da região da Mata Atlântica, né, já que ela cobre todo o litoral brasileiro atlântico, né, que vai desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte ali, a quantidade remanescente de floresta nativa, né, ela varia entre 10% e 20%, mais ou menos, 26%, né? Com uma média aí de 13% de ambiente preservado com relação ao total que existia anteriormente, quando o Brasil foi colonizado. Ou seja, hoje só resta cerca de 13%, 15% de floresta nativa de Mata Atlântica. E esses 13%, 20% estão distribuídos em fragmentos florestais, infelizmente, tá? E por que é uma hotspot, né? Várias espécies que ocorrem ali são espécies endêmicas, né? Então, dá para citar algumas que é bastante conhecida da população, que é, por exemplo, o mico-leão dourado, né, que ocorre ali perto da região do Rio de Janeiro. A gente tem a gralha azul, né, que, como o Rafael falou, ela é a principal dispersora de semente da araucária, né, da araucária angustifolia ou pinheiro do Paraná, tá certo? Na Mata Atlântica vive, né, cerca de 145 milhões de pessoas. Ou seja, a maior parte da população brasileira está na Mata Atlântica. Né, e por isso ela é o bioma mais degradado. Ela gera cerca de 80% de todas as commodities que o Brasil produz. Tá?
e ela é super ameaçada, né? O Cerrado, ele também é considerado um hotspot brasileiro, né? Apesar de não ter tanta gente vivendo no bioma Cerrado, né, como tem na Mata Atlântica, é no Cerrado onde são produzidas as maiores quantidades de gado, de cana-de-açúcar, né? E a maior parte da agricultura, né, que fica nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, né, parte de Minas Gerais e São Paulo ali, norte de São Paulo também tem um pedacinho do Cerrado, certo? Então, dos biomas brasileiros, né, os mais impactados são a Mata Atlântica e o Cerrado, tá bom? A Caatinga também sofre bastante, porque ela é considerada, ela é muitas vezes negligenciada por ser um bioma mais árido, mais seco, né, mas ela é super diversa, tá certo? Então, por essa razão, ela não é tão estudada, tá certo? O Pantanal e a Amazônia são os biomas que são mais preservados aí no Brasil. Não, eu acho interessante falar também, né, que embora a Amazônia, acho que o estudo lá do Myers, que saiu em 2000 lá, na verdade saíram outros estudos, e aí a gente vai observando que vão aparecendo ao longo do tempo cada vez mais hotspots da biodiversidade, como você bem ressaltou, Gustavo. Não é uma coisa boa isso, né? Porque se está surgindo cada vez mais hotspots da biodiversidade, mais áreas ganhando esse status, quer dizer que existem mais áreas com alto nível de degradação, com alto número de espécies endêmicas, um alto número de espécies ameaçadas de extinção. Isso não é um bom sinal. E se a Amazônia ela não é hoje um hotspot da biodiversidade, é sempre importante a gente ter foco na conservação da Amazônia, porque ela pode vir a se tornar um hotspot, coisa que a gente não quer, nós não queremos esse status, né? Mas a gente sabe que existem vários projetos de infraestrutura, como você mesmo citou, né, Gustavo, que tem como foco o bioma Amazônia. Por exemplo, a maior parte dos empreendimentos hidrelétricos que estão previstos para construção no Brasil, eles têm foco no bioma Amazônia, até porque dentro desse bioma a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Mas o importante é sempre ver, né, que existem projetos que são inviáveis tanto em termos de conservação da biodiversidade, mas que também são inviáveis porque não dão um retorno econômico que se espera. Um grande exemplo é a própria construção da usina de Belo Monte, que trouxe usina hidrelétrica, né, para quem não sabe, mas que trouxe um impacto enorme numa região que é chamada de Volta Grande do Xingu. O Rio Xingu é muito conhecido pela sua altíssima biodiversidade, e também, né, em sinergia com projetos hidrelétricos, tem outros projetos também que têm solo amazônico como foco, né? Então, por exemplo, o projeto de mineração famoso, conhecido como Projeto Volta Grande, nós publicamos, inclusive, um artigo chamando a atenção sobre os impactos desse projeto, chamado Projeto Volta Grande do Xingu. Eu e o professor Gustavo também, né? Somos coautores desse artigo. E justamente chamando a atenção, esse projeto é um projeto de mineração que está sendo construído ali, se eu não me engano, em torno de 20 quilômetros só da barragem de Belo Monte, que já traz impactos que não são só ambientais, mas sociais, sobre as populações que subsistem da floresta, ribeirinhos, terras indígenas que ficam próximas da região. E aí você pensa lá, os índios, eles subsistem dos recursos florestais. Quando você fecha uma hidrelétrica, ela alaga toda a área, uma área enorme de vegetação marginal, e essa área ela precisa ser desmatada antes para minimizar os processos de decomposição que eliminam gases de efeito estufa para a atmosfera. Então os impactos são enormes, né? E voltando, né, essa área de mineração também é um projeto que vai atuar em sinergia com a usina de Belo Monte, aumentando drasticamente os impactos sobre a região. Um exemplo seria os peixes, que são altamente afetados pela regulação do fluxo hídrico pela barragem, e também pode vir a acontecer também contaminação da água, dependendo de como se der esse processo de mineração. E ali é uma área que tem uma ictiofauna riquíssima, né? Tem mais de... eu peguei aqui alguns dados, né? Esse projeto ele fica localizado a 9,5 km de terras indígenas por lá, e ele tem ali cerca de 450 espécies de peixes, né? A ictiofauna
do bioma Amazônia é a ictiofauna mais rica do mundo. E dessas 450 espécies de peixes, 26 espécies são endêmicas, ou seja, são espécies que só existem lá. Se elas desaparecerem desse local, elas desaparecem do mundo inteiro, né? Então, a gente tem que sempre se preocupar e sempre prestar muita atenção em defesa dessas florestas, né? É claro, como o Gustavo falou, a gente não pode ser muito radical sempre, assim, não, mas a gente tem que usar sempre, tem que fazer uma análise crítica sobre a situação, né? Sobre o local que se pretende construir um projeto de infraestrutura, se é viável, se não é viável. Então, isso tem que ser sempre colocado em pauta para discussão com a participação da população. Legal, Rafael. Só para finalizar esse tema, e eu acho que talvez o professor Marcos poderia comentar um pouco, né, é que todos esses processos de grandes empreendimentos, né, como, por exemplo, hidrelétrica, mineração, né, ele não traz somente impacto ambiental, né, ele gera um problema socioeconômico muito grande também, né. A própria cidade de Altamira, né, onde foi construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, né, ela sofreu demais com um aumento de índices de homicídios, né, principalmente feminicídio, né, porque quando você traz operários para trabalhar numa obra desse tamanho gigantesca, né, você traz quase que exclusivamente homens para trabalhar na mão de obra, né, e isso gera um problema social gigantesco, né, porque Altamira tinha uma população pequena e do nada entrou um empreendimento gigantesco, a população cresceu, mas a infraestrutura da cidade não acompanhou. Gustavo, esse é um ponto importante porque às vezes se pensa tanto nessa questão econômica, aí as cidades vão crescendo sem a devida estrutura e isso vai gerando problemas sociais junto com problemas ambientais, que às vezes a questão é preciso crescer. E essas grandes obras, como elas geram emprego, como elas dinamizam algumas áreas da economia, elas acabam fazendo que haja um discurso favorável a elas, sem que se pense nos devidos impactos econômicos e sociais que elas causam. Então, esse é um ponto importante, né, que a sociedade discutisse até que ponto essas grandes obras são realmente importantes. Porque senão fica só uma questão econômica, vai gerar tantos empregos, vai dinamizar a economia aqui, mas tem outros fatores para serem pensados. Legal, cara. A gente tem que pensar sempre quando eu digo sociedade, eu incluo os seres humanos, o meio ambiente, né, a economia, né, então a gente tem que pensar na melhor maneira de realizar esse tipo de empreendimento. Nós podemos falar um pouco sobre as unidades de conservação, o que elas são e para que servem? Lógico, Ana. É super legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né. Bom, só para introduzir o assunto, né, as unidades de conservação, elas são regidas por uma lei chamada de Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Quem quiser procurar depois é a lei número 9.985 de 2000, tá? E eu vou ler exatamente o que é definido como unidade de conservação aqui, depois a gente comenta no artigo 2, inciso 1 dessa lei, tá? Então, uma unidade de conservação, ela é considerada um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas à sua proteção. O que isso quer dizer? As unidades de conservação são áreas definidas, né, pelo poder público para que você preserve a biodiversidade, tá certo? Então, essa lei é um marco muito importante porque ela regula essas unidades de conservação e essas áreas de proteção no nosso país. Tá? Existem dois tipos de unidades de conservação definidas nessa lei. Tá bom? Uma chamada de unidade de proteção integral e a outra categoria chamada de unidades de uso sustentável. Tá? Então, quando a gente fala de unidade de conservação, né, a gente não está falando para a gente ter uma área ali e deixar ela simplesmente ao léu ali para que ela exista por existir, tá bom? Quando a gente fala em unidade de conservação, né, a gente fala também
da inclusão da sociedade dentro dessas áreas. Logicamente, a gente tem essas categorias de unidade de conservação para que determinados locais sejam mais protegidos e utilizados mais para pesquisa científica, né, para conservar algumas espécies que estão em estado crítico, tá certo? E essas são as unidades de proteção integral. Mas a outra categoria, chamada de unidade de uso sustentável, são áreas em que a população que vive no entorno dessas áreas, ela pode interagir e deve interagir com essa unidade de conservação de forma sustentável, né? Então, quando eu falo sustentável ou sustentabilidade, né, a gente está pensando em quê? A gente pensa em preservar a natureza, usar ela de uma forma que você dê tempo para ela regenerar, tá? Um tempo hábil para ela regenerar, não exaurir, não retirar todos os recursos que ela provê para a gente, e ainda deixar esses recursos naturais disponíveis para as próximas gerações. Então, sempre quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando da gente usar de uma forma consciente os recursos naturais e dar oportunidade para os nossos filhos, netos, bisnetos, assim por diante, usar esse mesmo recurso que a gente teve a oportunidade de usar, tá? E é para isso que serve as áreas, as unidades de conservação de uso sustentável, tá? Então, dentro dessas unidades de conservação, você pode ter plantações de espécies nativas, né? Você pode explorar alguns recursos, né? Você pode, se tiver corpos d'água, você pode pescar de acordo com as regulações, né? E assim por diante, tá? Então, é interessante, né, que a gente tenha essa interação do ser humano com a unidade de conservação. Ela é importante, né? Por quê? Porque quando o ser humano ele se vê parte do meio ambiente, ele tem a consciência que ele tem que preservar esse meio ambiente também. Né? Então, uma das premissas da biologia da conservação, né, e das unidades de conservação é incluir o ser humano dentro das unidades de conservação. Tá? E quando eu falo incluir, eu falo nesses termos de usar sustentável e das unidades de proteção integral, usar de forma mais restrita. Né? Então, em unidade de proteção integral, você tem pesquisa, você tem restauração, você tem conservação de espécies, assim por diante. E dentro das unidades de sustentável, você tem agricultura familiar, você tem alguma relevância para o turismo, né? Então, quando eu falo de interesse ecológico, pode ter alguma espécie que só existe ali e você pode ali visitar só para ver aquela espécie, assim por diante, tá? E daí, logicamente, que dentro de cada categoria, né, tanto da proteção integral quanto da uso sustentável, existem subcategorias, tá bom? Eu não vou falar de cada uma, tá? Porque eu acho que senão fica meio cansativo, né? Mas quem quiser dar uma olhada depois, existem 5 categorias de unidade de produção integral e 7 categorias de unidade de uso sustentável, né? Só chamar atenção para uma dessas categorias de produção integral, que são os parques nacionais, municipais e estaduais, né? Esses parques são de produção integral, mas geralmente eles são abertos para o turismo, tá? E isso gera um serviço importantíssimo, que é um serviço cultural, um serviço ecossistêmico que a gente falou lá no primeiro tópico, tá certo? Então, se eles são geralmente administrados pelo poder público, né? E isso gera renda, gera emprego, né? Então, quando você tem um parque estadual e você abre ele para visitação, você emprega técnicos, você emprega pessoas que são responsáveis por guias, né? Guias turísticos e assim por diante, certo? Bom, acho que de forma geral, né? Isso são unidades de conservação e elas servem para uma infinidade de coisas, né? Como eu comentei aqui. Muito bem, é isso aí, Gustavo. E claro, né, as unidades de conservação, elas são fundamentais, então, para a contenção do processo de desmatamento. Elas são freios para esse processo, né? E apesar de a gente saber que ainda existem irregularidades e desmatamento dentro dessas unidades, se você fizer a observação com imagens de satélite, por exemplo, imagens que são cedidas, por exemplo, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, é evidente que o desmatamento ele é muito maior fora, né, até porque essas áreas são protegidas legalmente. Então, são áreas fundamentais e que precisam ser protegidas. E nesse contexto, eu acho sempre importante a gente também lembrar das terras indígenas. As áreas demarcadas como terras indígenas, elas não só, claro, né, evidentemente, muito importantes para a preservação dessas populações,
para a preservação dos recursos naturais necessários para a subsistência dessas populações, para a preservação dos aspectos culturais relacionados a essas populações, mas são áreas que são fundamentais para frear esse processo de desmatamento. Né? Aqui, por exemplo, no artigo 231 da Constituição Federal, as terras indígenas, de acordo com ele, né, as terras indígenas elas são bens da União e elas são sendo reconhecidas aos índios a posse permanente e o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Né? Então, na Amazônia, por exemplo, historicamente, essas terras indígenas são as áreas que apresentam os menores índices de desmatamento da história. E infelizmente, né, como eu disse nesse contexto, nem tudo são flores. Por exemplo, se a gente observa algumas reportagens recentes, a gente vê que esse processo de desmatamento, os impactos dentro dessas terras indígenas, tem infelizmente sofrido um aumento ao longo dos anos, né, principalmente nos últimos anos. Por exemplo, uma reportagem do ano passado, né, de acordo com os próprios dados do PRODES, que é o sistema oficial do INPE, né, que eu falei aqui, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele mostra que o processo de desmatamento, esse ano, por exemplo, ou melhor, a reportagem saiu esse ano, mas o ano passado, ele atingiu mais de 115 terras indígenas lá na Amazônia, né? E para se ter uma ideia da dimensão disso, foram destruídos aqui 42.679 hectares, só em 2019. E isso é uma área quase 2 vezes o tamanho da cidade de Recife. 80% a mais na comparação com o ano anterior, que foi o ano de 2018. Outra reportagem aqui da Cristiane, do jornal O Eco, que é muito focado nessas questões ambientais, também chama atenção para o incremento do processo de desmatamento em terras indígenas, dizendo que ele aumentou 65% e alcançou a sua maior cifra nos últimos 10 anos. Então, eles destacam aqui, ó, o desmatamento registrado em terras indígenas da Amazônia entre 1º de agosto de 2018 a 31 de junho de 2019 foi 65% maior do que o período anterior. Ele saltou de 260 quilômetros quadrados para 429,9 quilômetros quadrados. Então, ressaltando aqui, as unidades de conservação e as terras indígenas precisam ser preservadas. A gente não pode ter a redução dessas áreas, a gente não pode aceitar que isso aconteça, a redução de unidades do número de unidades de conservação, a redução das suas áreas, a redução das áreas de terras indígenas, a gente não pode aceitar isso, não só para a própria proteção das populações que subsistem desses recursos florestais de maneira sustentável, como o Gustavo ressaltou, mas também para frear o processo de desmatamento, que, como a gente está destacando aqui, o desmatamento não é benéfico para ninguém nesse planeta, né? Eu só queria colocar uma situação sobre as terras indígenas. Elas são importantes, como o Rafael falou, na questão da proteção do meio ambiente, mas acabou se criando no país um discurso negativo em relação a elas. Tem gente que não sabe da importância delas, não sabe da legislação e fica defendendo que os índios percam terra. Inclusive tem fake news sobre isso, e o que assusta agora são os projetos no Congresso para permitir algumas atividades econômicas nas terras indígenas, como a mineração. A gente sabe o quanto isso vai causar problemas futuros. E essa é uma discussão que precisa sempre ser feita, e eu percebo que algumas pessoas não têm o devido cuidado, às vezes até uma parte da mídia, e acaba falando coisas que não são verdadeiras em relação às terras indígenas, que, como o professor Rafael falou, elas precisam ser preservadas. Eu queria complementar, né, e falar exatamente disso, né, que infelizmente, né, a gestão atual do Brasil está indo na contramão disso tudo, né? E existem muitos projetos de lei, né, tanto federais quanto estaduais, que estão querendo ou diminuir o tamanho de unidade de conservação, excluir unidades de conservação, ou ainda simplificar a regularização de áreas demarcadas e áreas de preservação, né? Então, um projeto de lei que está
ficou bem famoso, né? Era uma medida provisória, atualmente virou um projeto de lei que era chamado da medida provisória da grilagem. Atualmente ele é o projeto de lei 2633 de 2020, né? Ele visa simplificar a regularização de terras invadidas e dar anistia para quem invadiu as terras, tá certo? Isso é como se você cometesse um crime e alguém criasse uma lei e falasse para você o seguinte: não, tudo bem, agora você cometeu esse crime no passado, você já roubou $1 milhão, só não rouba mais, mas esse que você roubou já é seu. É isso que ele quer fazer com terras invadidas ilegalmente, tá? Um outro exemplo que eu posso citar também, eu trabalhei diretamente com esse exemplo, é um projeto de lei aqui no estado do Paraná que visava diminuir o tamanho de uma área de proteção ambiental, de preservação ambiental, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, que é a área de proteção ambiental da Escarpa Devoniana, né? Ela é a maior área de preservação ambiental do estado do Paraná. Ela corta o estado de fora a fora, de São Paulo até Santa Catarina. E esse projeto de lei visava diminuir a área em 70% do seu tamanho original, tá certo? E a justificativa era que, quando foi criada, né, a área de preservação ambiental, não existiam tecnologias para demarcar a área, que, enfim, eram justificativas totalmente irrelevantes, né, e sem base científica, né, mas que, felizmente, depois da pressão popular e algumas evidências científicas que a gente tem trabalhado, né, esse projeto de lei foi engavetado, tá? Mas eu queria também ressaltar que o engavetamento de um projeto de lei não quer dizer que esse projeto de lei nunca mais vai ser votado. Pelo contrário, né, um projeto de lei engavetado é muito mais fácil ser tirado da gaveta do que criar um novo projeto de lei. Então, eu acho que a gente tem que ficar sempre atento, tanto a academia, né, quanto a população, né, os observatórios, né, todo mundo ficar atento sobre isso. Existem muitas populações que subsistem a partir dos recursos obtidos da floresta, como os seringueiros, coletores de frutos nativos, castanheiros, entre outros. Qual é a importância da floresta para essas pessoas e qual é o papel dessas pessoas para a proteção da floresta? Essas populações que vivem da floresta, elas têm um importante papel, porque elas utilizam os recursos naturais, só que elas utilizam esses recursos de forma sustentável. Elas não provocam riscos à floresta. E, além disso, essa população, ela tem toda uma questão cultural envolvida, porque elas têm vínculo com a floresta, elas têm práticas culturais que precisam ser valorizadas e que fazem parte da história da floresta e da história do país e da cultura do país. Então, essas populações, elas têm um importante papel, tanto na preservação quanto na questão cultural. Só que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo o papel que essas populações têm. E vale lembrar que essas populações, muitas vezes, elas não recebem do poder público serviços públicos de qualidade. Elas moram na floresta ou moram próximos à floresta e não tem, por exemplo, na proximidade, posto de saúde, escola. Falta tanto política pública para melhorar a vida dessas pessoas, como, ao mesmo tempo, falta colocar essas pessoas que vivem da floresta no debate que é feito sobre a preservação do meio ambiente. E eu acho, né, que é sempre válido, dentro desse contexto, eu acho que não tem como a gente não se lembrar do próprio Chico Mendes, né, porque a luta dele em relação ao meio ambiente sempre vai ser lembrada. Ele foi assassinado, inclusive, por causa disso, né? Foi assassinado ali há pouco mais de 30 anos, em 1988. Inclusive, o ICMBio é a sigla de um dos órgãos de regulamentação do meio ambiente aqui no Brasil, que cuidam de várias instâncias relacionadas ao meio ambiente aqui no Brasil. ICMBio é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, em homenagem a ele. Então, eu queria citar aqui um texto muito interessante, e ele é especialmente valioso porque ele foi escrito pela neta do Chico Mendes,
foi publicado na revista Bioica, e a neta do Chico Mendes, tive o prazer de conhecê-la, né? O Gustavo também, é a Angélica Mendes Mamed. Ela escreveu um texto que eu recomendo que quem tiver interesse leia, chamado Chico Vive. E aí eu estava relendo esse texto, né? E vendo alguns trechos aqui que são realmente muito emocionantes do texto dela. E eu gostaria de ler, né? Então ela diz assim, que em 1985, isso foi 3 anos aí antes da morte do Chico Mendes, ela diz assim, Chico Mendes liderou a organização do primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, que foi realizado em Brasília, e que resultou na criação do Conselho Nacional dos Seringueiros e da proposta de reserva extrativista. E ela diz assim, a ideia dos grupos sociais lutando pela proteção da natureza, porque dela dependiam para viver, evocada por Chico Mendes, em nome de milhares de seringueiros, castanheiros, pescadores e outros grupos extrativistas, mudou o pensamento ambiental no Brasil e no mundo. Né? A gente tem que destacar que ele mudou e ele influencia muito, né, as ideias de conservação no Brasil e no mundo. E ela diz em outro trecho assim, o conceito de valor da floresta em pé, defendido por ele, culminou no reconhecimento pelo Estado do papel social desempenhado pelas populações extrativistas na conservação da natureza. São populações fundamentais, né, para a conservação da natureza. Então, eu gostaria de finalizar esse bate-papo dentro desse contexto, já que a gente relembrou o Chico Mendes, acho que não poderia sair por menos, né, a gente tem que relembrar. Queria finalizar com uma frase do próprio Chico Mendes, em que ele diz assim, no começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Então eu acho muito bonita essa frase, eu acho que quando a gente luta pela preservação ambiental, pelos recursos naturais, pelas florestas, quando nós nos posicionamos contra o processo de desmatamento, nós lutamos pela humanidade. Eu acho que é isso. Lutamos por todas as pessoas que dependem desse recurso. Então, queria agradecer especialmente a participação do professor Gustavo. Professor Gustavo, quer dar uma palavrinha final para nós? Eu que agradeço, cara. É sempre um prazer para mim poder falar sobre conservação da biodiversidade, sobre como a biodiversidade está relacionada diretamente com setores da sociedade em geral, com a economia, né? E é sempre importante a gente ressaltar essa relação que a gente tem direta com o meio ambiente, né? Então, é uma satisfação, eu agradeço o espaço, né? E fico à disposição para outras oportunidades aí. Muito obrigado, Gustavo. Eu, então, fecho esse bate-papo, agradeço também ao professor Marcos Mesquita, agradeço a Caiana também, eu acho que foi muito proveitoso esse debate, eu acho que a gente falou de vários aspectos que são fundamentais aí dentro do contexto do processo de desmatamento, eu acho que quem for assistir esse bate-papo vai conseguir aprender bastante a respeito, e quero dizer para quem assistiu esse vídeo que nós também nos colocamos à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito, queiram entrar em contato. A gente também está fazendo posts, né? Estamos nas redes sociais, né? Como o Facebook, o Instagram. Queria pedir para que vocês nos acompanhem. Nosso próximo tema vai ser em relação às mudanças climáticas. Então, queria deixar um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.